Meu nome é Pedro Paulo Zalo Bastos, eu sou professor do Estudo de Economia da Unicamp. Nós vamos discutir hoje progressividade, regressividade tributária e a importância de um sistema de impostos para reduzir a concentração de renda no Brasil, no contexto em que se discute a segunda fase da reforma tributária no Brasil. O sistema tributário ele é essencial para reduzir a concentração da renda e o Estado brasileiro ele é muito importante no sentido de reduzir a desigualdade de renda no Brasil, que é o que a gente mede com o chamado índice de Gini. O índice de Gini ele vai de 0 a 1, quanto mais próximo de 1, maior é a concentração de renda em um país. E aí a importância das políticas públicas para redução do índice de Gini passa tanto pela tributação e o perfil da tributação que é realizado, se ela tributa mais os ricos e aqueles que são portadores de altas rendas também, e se ela transfere depois, com base nessa tributação, serviços para cidadãos que têm menos capacidade de obter esses serviços diretamente no mercado. O caso brasileiro é um caso, digamos, intermediário entre o conjunto de países ricos que estão concentrados numa organização que é chamada OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, e os países da América Latina. Na América Latina, não apenas a tributação não é tão progressiva, ela é levemente progressiva, como também o Estado não oferece, com base nos recursos tributados, uma grande transferência de bens e serviços para a população mais pobre. Então, o índice de Gini, o índice de concentração da renda, diminui apenas 9% no caso da América Latina. O Brasil é um caso intermediário. No Brasil, o papel do Estado é de redução da concentração da renda em 16 pontos percentuais do índice de Gini, não é? O que é importante, é interessante que seja assim. Mas isso é explicado basicamente pela existência de um conjunto de programas que transferem recursos para os mais pobres. No entanto, isso poderia ser muito melhor caso isso viesse acompanhado também por uma estrutura de tributação progressiva. À medida que a renda e o patrimônio dos cidadãos vai aumentando, a alíquota de impostos tende a diminuir. Como o sistema tributário brasileiro é muito concentrado em impostos indiretos, não é? Eles tendem a representar uma parcela maior do orçamento familiar para as pessoas mais pobres. Mas, ao mesmo tempo, existe no Brasil várias isenções de pagamento de impostos daqueles que oferem rendas do capital, renda de ativos financeiros ou proprietários de empresa. E que também é uma confusão no caso brasileiro, porque as empresas elas pagam impostos, o que prejudica a capacidade de realização de investimento das empresas. Porém, os proprietários das empresas que oferem lucros e dividendos não pagam impostos por essa transferência de lucros e dividendos. Então, o assalariado ele tem um desconto na folha, ele não tem como fugir. E se ele passa um determinado patamar de classe média, ele vai pagar 27,5% sobre a sua renda, não é? Enquanto o mais rico, que ganha muito mais do que um assalariado, a partir do piso marginal máximo de tributação do imposto de renda, um capitalista proprietário desses ativos não vai pagar absolutamente nada. Então, é incrível que pareça, até o 1% brasileiro mais rico paga menos impostos proporcionalmente do que os 10% mais pobres. Quanto mais rico, menor é a alíquota proporcional cobrada por causa da importância que o patrimônio tem na obtenção de renda, e esse patrimônio, ao ser transformado em lucros e dividendos, ele não é taxado no caso brasileiro. Então esse é o grande problema da reforma tributária brasileira.